Eu agradeço o professor Edmundo Baracá pelo convite para participar dessa mesa redonda no 6º Congresso de Graduação da USP. É um imenso prazer, professor, dividir a experiência da Pró-Reitoria de Graduação representando a Unesp. Gostaria também de agradecer as pessoas que estão assistindo e começar a minha apresentação passando um pouquinho um retrato da Unesp. Então, a Unesp está presente, como podemos ver no mapa, em 24 cidades do estado de São Paulo. Então, nós temos 22 no interior do estado, uma na capital e uma no litoral paulista. Estrategicamente, né, essa distribuição, ela promove a possibilidade de acesso ao ensino superior de pessoas que moram nas diferentes cidades do estado de São Paulo ou fora dele. A Unesp oferece ensino superior em 34 unidades. Ela tem 136 cursos de graduação em 186 entradas no leque de 64 carreiras. Estas 64 carreiras, elas estão divididas em 17 carreiras na área de ciências biológicas, 24 na área de ciências exatas e 23 na área de ciências humanas. Nós temos que a Unesp ela é pioneira entre as 3 universidades estaduais paulistas no oferecimento de vagas no sistema de reserva de vagas para a educação básica pública. Desde 2018, ela já atingiu o índice de pelo menos 50% das nossas vagas para egressos de estudantes da rede pública. Isso consolida o programa de inclusão da Unesp e ele reforça também o compromisso social da universidade pública, tornando-a mais acessível e plural. Para melhor compreensão do alcance dos cursos de graduação da Unesp, informo, destaco que nós recebemos 7.725 novos alunos anualmente, e nós temos, neste momento, aproximadamente 40 mil alunos que frequentam os cursos de graduação da Unesp. Quando nós discutíamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, com foco na educação de qualidade e na saúde e bem-estar, nós nos deparamos com a pandemia do Covid-19 e o seu impacto no ensino, incluindo o ensino de graduação. Então, nós temos, neste momento, um desafio muito complexo, que era como responder prontamente a cada um deles, a educação de qualidade e o cuidado com a saúde. Então, eu destaco que no ensino de graduação é onde se dá as demais dimensões da universidade: pesquisa, extensão e gestão. E, nesse momento, convidada para falar sobre este tema que a USP nos coloca, desafio e reinvenção, a gente analisa que é um tema extremamente pertinente e atual. Parabéns, professor Baracá e sua equipe, pela escolha deste tema. Como favorecer, como proporcionar ensino de qualidade numa época onde nós precisávamos cuidar da saúde da população? Em relação à pergunta que a sociedade nos fez em março de 2020, ao ter o conhecimento da declaração da pandemia do Covid-19, foi: e agora? Como a universidade manteria o ensino, ou a continuidade das suas atividades, o ensino de qualidade, e protegeria todos os envolvidos, fossem eles professores, servidores, alunos? Era possível inovar, cuidar e ainda garantir o ensino de qualidade? A partir daí, toda a universidade se preocupou em pensar em ações que mitigassem este impacto da pandemia. O que a Unesp, então, realizou? Imediatamente,
foi proposto um curso de formação para professores, para auxiliar no uso das tecnologias digitais para implementar o ensino remoto. Então, em 2020 ainda, foi escolhido a plataforma contratada pela Unesp, a plataforma do Google, as ferramentas do G Suite, foi disponibilizado aos professores o pacote Office 365, e também fizemos um curso de formação no InovaGrade. Praticamente 3.000 professores se inscreveram no curso, e a universidade liberou mais de 2.000 chips para os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para aqueles alunos que ou não tinham acesso à internet ou estavam com acesso restrito para participar das atividades remotas. O que nós verificamos num diagnóstico bem resumido para passar neste momento, nesta mesa? Em julho de 2021, nós tivemos a conclusão praticamente de 96% de disciplinas finalizadas no ano de 2020, e tivemos, principalmente, grandes dificuldades em relação às aulas práticas, estágios, clínicas, com a discussão dos protocolos de cuidado para os alunos e também para os docentes. E já na gestão, na minha gestão, que iniciou em janeiro, dia 15 de janeiro de 2021, nós continuamos com o diagnóstico do que estava acontecendo em relação às disciplinas. Infelizmente, tivemos o adiamento do vestibular, considerando também o problema da pandemia. Isso impactou diretamente na entrada dos ingressantes 2021, e nós tivemos, então, em março também, uma publicação de uma portaria, daí já em 2021, a portaria 32, definindo as diretrizes para continuidade, desenvolvimento e adaptação das disciplinas para atividades não presenciais também no ano de 2021, considerando o cenário da pandemia. O que esta pró-reitoria fez, então, imediatamente após o diagnóstico das dificuldades? Os alunos diziam muito que eles tinham dificuldade em participar das aulas remotas utilizando só o celular e os chips, então esta gestão da pró-reitoria, junto com o gabinete, a gestão dos reitores e da vice-reitora, nós decidimos lançar o edital de inclusão digital, oferecendo aos alunos um notebook Dell, com vários programas já instalados, e no edital número 3 de 2021, nós oferecemos 1.000 notebooks para os alunos que estavam em qualquer um dos anos da sua formação. Este edital foi aberto para os alunos com alta vulnerabilidade, que tinham passado pela avaliação de permanência estudantil, e imediatamente após a finalização desse edital, que nesse momento está sendo entregue o computador para os alunos, nós tivemos também o edital número 7, que foi oferecido para os ingressantes, quase 600 notebooks ofertados para os ingressantes 2021, considerando que o vestibular foi feito em uma fase diferente dos alunos que já estavam na universidade. O que nós sinalizamos fortemente nesta gestão? Uma articulação das ações da pró-reitoria de graduação com o Comitê Covid Central. Então, todas as ações da pró-reitoria de graduação foram discutidas com o Comitê Covid. E o que nós entendemos? Que, além das orientações que a pró-reitoria passava às unidades e aos alunos, nós também tivemos algumas sinalizações de que os docentes deveriam promover o acesso aos conteúdos ministrados nas aulas síncronas, também
para os alunos que não estavam conseguindo participar naquele momento das atividades síncronas. E tivemos uma discussão também bastante importante com os cursos da área da saúde que retomaram as suas atividades clínicas de estágio e de atendimento à população, porque naquele momento em que a comunidade precisava do serviço na área da saúde, ela pôde contar também com os cursos da área da saúde. Então, nós fizemos uma orientação em diversas carreiras na área de biológicas e da saúde, e essas unidades foram voltando e seguindo todos os protocolos de proteção para os alunos. E, neste momento, a vacina também já estava sendo ministrada, dependendo da idade do professor, e depois, para alguns alunos que estavam atendendo os pacientes, também eles tiveram acesso a vacinas, dependendo da unidade das cidades que eles estavam. Como uma das mais importantes ações dessa pró-reitoria para cuidar da população, de professores, de técnicos administrativos e também dos alunos, e tentar minimizar o sofrimento de toda a comunidade unespiana, foi a contratação emergencial de médicos, enfermeiros e também psicólogos, para que eles pudessem minimizar esse sofrimento, não só acolhendo as queixas da população envolvida, mas também que eles pudessem orientar a nossa população. Então, nós tivemos, além dessa contratação, a criação estratégica, que foi um programa que ele chama IQE Sentinela, como uma estratégia, uma criação de uma estratégia de apoio à comunidade da Unesp, em forma de rede, para acolher as demandas dessa população, que nos trazia, nesta pró-reitoria, não só algumas pessoas que tinham tido Covid, que estavam com a sequela da Covid, mas também uma população que passou por um sofrimento mental, né, de saúde mental, e que estava, de uma hora para outra, impedido de frequentar as atividades na universidade, e estavam também com a família, com doentes na família, com perda de pessoas na família. E foi muito importante nesse momento, porque nós tivemos não só muitas queixas dos alunos em relação à saúde, mas também de professores que perderam seus familiares. Neste momento, a Unesp, então, não só os ouviu, como abriu uma rede de contato direto com essa população. Então, para finalizar a minha fala, além de me colocar à disposição para responder questões dos participantes desse evento, dizer que todo dia existe um desafio. A não previsibilidade do final, do sofrimento, das atividades remotas, tem trazido à Unesp uma discussão bastante importante sobre o ensino híbrido, sobre possibilidades de continuidade do ensino remoto quando couber, e uma volta presencial quando todos estiverem se sentindo seguros. Essa discussão, neste momento, está sendo feita para que nós, independente do curso, não só na área da saúde, nós possamos discutir exatamente quando faremos a volta do ensino híbrido e presencial. Agradeço por ter podido participar desta mesa e me coloco novamente à disposição. Muito obrigada. Gostaria de agradecer ao convite do professor Baracá para a participação nesse 6º Congresso de Graduação da USP. Meu nome é Ivan Toro, sou atual pró-reitor de graduação da Universidade Estadual de Campinas. Eu também gostaria de comentar que essa experiência da parceria entre as 3 universidades paulistas, que conta com grande estímulo do professor Edmundo,
tem nos ajudado muito a atravessar este difícil momento do ensino, da ciência e do nosso país. Vou comentar de maneira bastante resumida a experiência da Unicamp no ensino da graduação sob o contexto da pandemia. Gostaria de deixar claro o papel essencial e o meu agradecimento à professora Eliana Amaral, que foi pró-reitora de graduação da Unicamp do começo da pandemia até maio deste ano. Ela e sua equipe trabalharam muito para que conseguimos chegar aos dias de hoje, visualizando uma possível volta organizada ao ensino presencial. Bom, no dia 12 de março de 2020, éramos uma universidade trabalhando normalmente, com a graduação tendo começado o semestre aproximadamente em uma semana. Nossos quase 20 mil alunos, 2 mil docentes e 69 cursos estavam com atividades normais, apesar de o clima de apreensão que já rodava dos 3 campos. No dia seguinte, uma portaria do reitor paralisava totalmente o campus, permanecendo somente as atividades essenciais. Rapidamente, o gabinete de crise da Pró-Reitoria de Graduação resolveu promover um freio de arrumação, suspendendo todas as aulas por um mês, com o intuito de organizar uma mudança para o ensino remoto emergencial. Já tínhamos alguma afinidade com o ensino remoto, por meio de plataformas de tecnologia de informática, mas de maneira muito heterogênea. Entre os docentes e discentes, era necessário treinar alunos e professores nesta nova realidade. Usamos esses 30 dias para isso. Também optamos por oferecer treinamento em várias plataformas virtuais e deixar para cada curso e seus docentes sua implementação pelo critério de afinidade com a tecnologia. Nossas 3 primeiras medidas iniciais foram postergar o final deste primeiro semestre, flexibilizar as normas administrativas e adaptar as normas acadêmicas. Nesse início, observamos grande resistência de alguns professores em mudar as formas de ensino, mas a maior dificuldade era principalmente a heterogeneidade do corpo docente no manejo das tecnologias de aula não presenciais. Esperávamos problemas em muitas disciplinas, porém somente 2,6% do total das disciplinas foram canceladas, sendo, na sua maioria, disciplinas eletivas. Contávamos na Pró-Reitoria de Graduação com 2 áreas que foram essenciais nesse momento. O EA2, que é o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, e o Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais, o GGTE. Esses órgãos, com mais de 10 anos de atividade, foram essenciais na nossa resposta àquela situação emergencial. No capítulo de ajuda ao professor, colocamos no ar rapidamente vários tutoriais sobre o Moodle, sobre o Google Classroom, tutoriais sobre gravações de conteúdo teórico e prático e sobre dicas para a aula com Zoom e o Google Meet. Também foram feitos vídeos sobre planejamento e organização de aulas, sobre ambientes virtuais de aprendizagem, sobre avaliação à distância, laboratórios remotos, etc. Temos até hoje acompanhado um grande número de acessos a essas ferramentas de apoio. Fizemos rodas de conversa dentro de cada área e procuramos compartilhar as melhores experiências que iam acontecendo nas diferentes unidades, e assim sinalizar que era possível ir melhorando em alguns aspectos didáticos e até de conteúdo práticos laboratoriais. Esses encontros também foram e são importantes ainda para diminuir a tensão do professorado, pois a identificação de problemas comuns propiciaram a busca de soluções ou pelo menos a aceitação que os problemas não eram um fracasso individual. Outra ferramenta que continuamos usando são as webinars, com troca de experiência entre a Unicamp e diversas universidades brasileiras, assim como reuniões digitais com instituições do exterior, como as de Monterrey, Universidade do Minho e a Universidade Autônoma do México. Os problemas, assim como o Covid, literalmente não tinham fronteiras, e as soluções encontradas em outras paragens nos inspiraram para corrigir a rota e persistir na jornada.
Em relação aos alunos, colocamos no nosso site tutoriais sobre as plataformas de ensino, orientações como estudar em matérias síncronas e assíncronas e outras atividades. Mas o grande desafio foi e continua sendo conseguir fazer chegar aos estudantes mais carentes meios eletrônicos com que eles pudessem aproveitar a programação de aulas laboratoriais, exercícios, etc. Foram doados laptops e tablets arrecadados através do voluntariado da comunidade da Unicamp e dos seus ex-alunos. Além disso, emprestamos PCs, tablets e distribuímos chips de internet para todos que precisaram. Mas, mesmo assim, as condições de internet para aulas síncronas e provas foram muito longe do ideal. É necessário lembrar que, com os critérios de inclusão social que praticamos, mais de 50% dos nossos alunos de graduação têm uma renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Muitas vezes moram com sua família em situações em que não há espaço de estudo nem sinal de internet adequado. Mesmo assim, alguns professores insistiram em atividades e provas síncronas, e essas situações podem ter sido muito negativas no aprendizado dos mais carentes. As condições de ensino remoto que esses alunos enfrentaram podem ter reflexos importantes em toda a base de conhecimento, mesmo após o retorno às atividades presenciais. Outro problema importante foi com os alunos indígenas. Temos 75% dos nossos alunos indígenas morando em aldeias ou periferias das cidades da região norte. Os alunos que entraram em 2020 aproveitaram somente uma semana de aulas presenciais e, em seguida, a maioria voltou para suas aldeias. Não tiveram a oportunidade de estar ambientado com meios de aula remota e muito menos da sistemática administrativa da universidade. Eles tinham e têm baixo costume de uso de e-mails, que é o principal meio de comunicação da diretoria acadêmica com os alunos. Apesar da distribuição de meios eletrônicos e chips, muitas vezes nas aldeias a recepção de dados era falha, se resumindo algumas horas por dia, quando se não ausente. Para todos os alunos, acrescentamos mais 2 semestres para a integralização de cada curso. Também postergamos as datas para a decisão de trancamento em disciplinas, podendo haver o trancamento até 15 dias antes do término das aulas. Orientamos os professores a avaliar somente com conceitos de suficiente ou insuficiente e criamos os conceitos F para aquelas matérias que necessitam de aulas práticas, presenciais e que não havia condições de realização e avaliação. Fizemos a manutenção e a transformação de todas as bolsas estudantis de auxílio. Nenhuma bolsa foi cancelada e muitas foram acrescentadas. As avaliações são um dos principais problemas que tivemos e estimulamos uma maior quantidade de avaliações de diferentes formatos, como seminários mais participativos, entregas de projetos por meio de vídeos, banco de questões que os alunos deveriam resolver de forma progressiva, experimentos que poderiam ser feitos em casa pelos alunos, várias versões de provas online para evitar ou diminuir a cola. Uma das atividades que nós fizemos, que nós achamos mais importante, foi fazer em cada semestre, em cada instituto e faculdade, um dia de avaliação dos cursos com discentes e docentes, que contou com um grande engajamento de ambos. Achamos que esta experiência foi muito construtiva. Com o apoio dos coordenadores dos cursos, foram discutidos com alunos e docentes as dificuldades do acesso digital, a sobrecarga de trabalho de ambos os grupos, as novas necessidades, a ansiedade em relação ao aprendizado e em relação à doença. O importante papel dos PADs e PEDs foi discutido, assim como o papel dos funcionários das comissões de graduação. Esse dia de avaliação mostrou que poderíamos aprender com os professores e alunos e assim potencializar o diálogo, o acolhimento e manter alguma proximidade. Uma das nossas grandes preocupações agora é na volta às aulas presenciais. E, dentre essas preocupações, existem preocupação com a saúde mental de alunos, docentes e funcionários. Já tivemos, durante a pandemia, um aumento de situações críticas de saúde mental e estamos tentando nos preparar para dar maior apoio à comunidade acadêmica.
Será necessário incrementar as ações preventivas, de acolhimento, de diagnóstico e de tratamento daqueles que assim demandarem. Não sairemos ilesos dessa pandemia e é crucial pensar em todas as oportunidades de tratar o tema de saúde mental no campus. Esse diapositivo não está atualizado, mas o intuito é demonstrar que antes da pandemia tínhamos em média ao redor de 16 mil atendimentos por ano. E esse atendimento era somente aos alunos de graduação. Quantos atendimentos serão no retorno após os alunos perderem parentes, após o desemprego familiar, dificuldades causadas pelo ensino remoto, falta de prática de traquejo social, etc.? Não sabemos, porém, nossa estimativa é de um aumento substancial. Outro grande desafio será acompanhar o desempenho acadêmico e planejar ações que minimizem as perdas de conteúdo, que com certeza acontecerão. Mais do que olhar gráficos e porcentagens, teremos que agir de maneira positiva e construtiva para reconstruir o que for necessário, não deixando ninguém para trás. Esses são os principais avanços nessa situação tão trágica. Teremos com certeza mais inovações pedagógicas, o ensino será mais baseado em competências, disporemos de um banco de aula para ensino assíncrono, nossos docentes estarão mais capacitados em vários aspectos, haverá mais autonomia do estudante para estudar, estamos reavaliando todos os conteúdos curriculares, o voluntariado e as doações deverão ser mais aproveitadas e estimuladas, mas se pudéssemos resumir as lições, eu diria que aumentar a empatia e a tolerância são fundamentais. Novamente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar com vocês no dia de hoje, desejar a toda a comunidade da Universidade Estadual de São Paulo um grande sucesso no seu 6º Congresso de Graduação. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, eu sou atualmente assessor na Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo e gostaria inicialmente de agradecer ao convite da Pró-Reitoria e da comissão organizadora para discutir um pouquinho com vocês aqui no nosso 6º Congresso de Graduação sobre a experiência da Universidade de São Paulo dentro desse painel de ensino de graduação no contexto da pandemia de Covid-19. Então, eu coloquei inicialmente aqui uma pequena linha do tempo para a gente entender como é que isso aconteceu, particularmente em São Paulo e na USP. A gente teve o anúncio da interrupção de aulas a partir do dia 17/3 de 2020 na universidade. Rapidamente, a gente teve a elaboração de diretrizes da Pró-Reitoria de Graduação acerca da estrutura e da possibilidade de oferecimento do ensino remoto, né? Aqui em roxo, a gente tem marcados pontos estratégicos em que nós tivemos documentos liderados pelo grupo de trabalho que foi montado especificamente para avaliar o retorno das atividades acadêmicas e o acompanhamento e as possibilidades do que poderia funcionar ou não funcionar do ponto de vista geral na universidade e também do ponto de vista de graduação. Ao longo do tempo, então, nós passamos todo o primeiro semestre com as atividades remotas e, no dia 2 de outubro, nós tivemos uma resolução do Conselho de Graduação regulamentando o desenvolvimento das atividades práticas dentro do processo, principalmente o retorno de diversas atividades práticas nas áreas de saúde e em algumas outras áreas correlatas, dependendo das condições sanitárias nas diferentes unidades. Enquanto isso, novos documentos do GT foram liberados até o mais recente, que é o 18º documento, né? Do ponto de vista operacional, logo que nós tivemos a interrupção, nós tivemos 1 a 3 semanas de adaptação. Nessas semanas de adaptação, os professores, as unidades, as comissões de graduação, os coordenadores de curso se reuniram, fizeram treinamentos e assim foi possível, depois de 1 a 3 semanas da parada, retomar as atividades no modelo remoto, né? Então, tudo aquilo que era teórico ou teórico prático e que poderia, de alguma forma, ser virtualizado ou transformado em processo remoto foi feito. A partir de 2021, nós tivemos, no início do semestre, um período de reposição, que está marcado aqui em laranja, com retorno, particularmente, de áreas em que a gente tinha uma ação específica, como as áreas da saúde, que foram liberadas ali pela resolução do COG, e algumas outras atividades que foram possíveis fazer de forma prática nesse início, né? É importante a gente entender como que esse processo se deu. O primeiro aspecto importante foi que, logo após a parada, foi necessário fazer uma estruturação do ponto de vista administrativo e conceitual na universidade, né? Então, para isso foram publicadas as diretrizes gerais para a realização de atividades teóricas de modo remoto,
ou utilizando tecnologias digitais, estudos dirigidos, enfim, estimulando os docentes aí a utilizar a sua criatividade. A gente entende que era fundamental a preparação dos docentes, então foram produzidos nesse momento orientações e tutoriais no portal da Pró-Reitoria de Graduação a respeito de diversas ferramentas, plataformas de comunicação, plataformas de distribuição, ferramentas pedagógicas e avaliativas, e foi concedido esse tempo para adaptação. E esse tempo, a gente olhando o desenvolvimento disso na universidade, ele foi muito variável de acordo com o curso e com a unidade. Então, a gente teve unidades e cursos que conseguiram rapidamente se adaptar, em questão de uma semana estavam já com os seus programas todos orientados para o ensino remoto, dentro das possibilidades, obviamente, e outros precisaram de um tempo maior para adaptação, às vezes pela característica do curso, pela característica das disciplinas. E até pela experiência prévia também, né? E, ao mesmo tempo, foi importante a definição de regulamentação para esse processo, né? Então, nós incluímos aí a resolução para regulamentar as atividades práticas supervisionadas, uma discussão ampla sobre a questão das políticas digitais e de uso de meios digitais, particularmente o retorno das atividades práticas foi importante para os cursos da saúde, porque, conforme as resoluções e as regras estaduais, estágios práticos de alguns cursos como medicina, enfermagem, se a gente for considerar o internato e as fases finais, eles sequer foram interrompidos. Eles foram interrompidos por um tempo para adaptação, mas rapidamente eles tiveram o seu retorno operacionalizado. Feita essa regulamentação, foi fundamental nós trabalharmos com a preparação de conteúdo e a disponibilização de conteúdo. A gente sabe que o que foi feito nesse período foi um processo de transformação, né, para uma prática remota, não necessariamente um processo de ensino híbrido pensado, estruturado, mas foi preciso fazer esse processo enquanto a coisa caminhava, né? Então, enquanto a gente estava começando a usar plataformas de comunicação online, nós, ao mesmo tempo, tivemos que passar a pensar em como atingir de forma mais efetiva nossos alunos, de como tornar aquele processo mais significativo. E, nesse sentido, a universidade desenvolveu um portal aí de desenvolvimento docente, então com tutoriais para criação de vídeos, que nós tivemos mais de 65 mil acessos nesse período, tutorial para publicação de vídeos na plataforma e-aulas, com mais de 50 mil acessos, e de transmissão de aulas via Google Meet, com mais de 40 mil acessos. Esses acessos foram fundamentalmente feitos por professores, por alunos do programa de aperfeiçoamento de ensino, né, por pessoas que estavam se preparando para encarar esse novo mundo remoto. Para vocês terem uma ideia do que isso resultou, nós tivemos mais de 10 mil vídeos novos publicados no e-aulas, com mais de 60 mil novos usuários no período. Se a gente for pensar só nos nossos alunos de graduação, nós estamos falando em cerca de 65 mil, e mais de 85 milhões de acessos nesse período, considerando que o sistema já tinha usuários, passou a ter novos, e cada usuário acessa muitas vezes. Além disso, nós aprendemos na universidade, aqueles que já não estavam acostumados, a usar plataformas de distribuição de conteúdo e de interação, né? A USP utiliza fundamentalmente, majoritariamente, o sistema Moodle, através de uma plataforma adaptada para a universidade, que é o eDisciplinas, e nós tivemos, nesse período de pandemia, mais de 120 mil acessos diários, né? Se a gente for contar os acessos que a gente considera significativos, que não só são entradas de interação pelos diferentes usuários, o que representa praticamente toda a nossa comunidade de estudantes e docentes entrando no eDisciplinas todos os dias. Um aspecto que é importante a gente pensar é como que isso se deu, então, né? Já que foi estimulado a fazer isso, era o que tinha para aquele momento, qual foi o resultado disso? Então, o levantamento recente da Pró-Reitoria de Graduação mostrou, junto aos coordenadores de curso e comissões de graduação, mostrou que foi possível manter 92% das disciplinas teórico e teórico-práticas dos 184 cursos. É importante a gente tomar esse número com cautela, né, por alguns aspectos. Quando a gente fala aqui de manter 92% das disciplinas, a gente não quer minimizar os potenciais impactos que essa transformação remota traz, né? A gente sabe que muitas das disciplinas que foram ministradas de forma remota, elas poderiam ter se beneficiado ou de um aspecto presencial, ou de uma preparação maior, uma discussão para essa transição, mas considerando o momento de pandemia, considerando a urgência e considerando todas as nossas possibilidades, a minha impressão, pelo menos a minha impressão particular, é que esse percentual ele é muito significativo no sentido de manter o vínculo do estudante com o seu curso, manter algum grau de atividade e de interação entre os professores e os alunos, e, fundamentalmente, em ganhar algum tempo para que a gente pudesse, no retorno, no momento de ter algum grau de liberação presencial, privilegiar um encontro significativo e as atividades práticas de forma efetiva, né? As atividades práticas de saúde foram liberadas conforme regulamentação específica, então os estudantes do internato voltaram primeiro, nós tivemos retornos em algumas unidades por conta da vacinação dos estudantes logo que a vacina foi disponível no início do ano, né? E nós
Tivemos um período de reposição em janeiro, fevereiro e março, antes do início do novo semestre, né? E foi muito importante porque isso gerou certa flexibilidade na universidade. Quando aquele momento era todo fechado, no momento inicial era todo fechado, e a gente não tinha muita opção, a partir do início do ano, né, já no final do ano passado, na verdade, a partir de novembro, daquelas flexibilizações que eu comentei, cada unidade teve certa autonomia para decidir de acordo com as condições epidemiológicas da sua região e as características, as possibilidades de manutenção das medidas de controle sanitário. E isso deu uma flexibilidade importante, particularmente no contexto de uma universidade tão grande e tão diversa como a USP. É importante notar que só o material nessa situação não é suficiente, né? Então, a gente entende as dificuldades, tanto de estudantes como de professores, nesse processo, e você está em casa, você tem toda uma questão de ambiente físico e de possibilidade de conexão. Então, para possibilitar, especialmente para aqueles estudantes que tinham dificuldades de conexão em casa, ou de acesso à internet, ou de equipamentos, foram preparados os kits de conexão, computador, roteador, chips de dados, né? Esses kits, na medida, foram distribuídos de acordo com critérios socioeconômicos. No ano de 2021, foi ampliada a capacidade de dados para 60 gigabytes. Foi feita também a distribuição de EPIs, né, principalmente para a área de saúde e para aquelas atividades de manutenção fundamental, porque estratégias como manutenção de materiais didáticos, manutenção de laboratórios, biotecas, precisaram manter as suas atividades, e nesse sentido, isso foi viabilizado. E testagem. Em unidades em que foi possível acoplar aspectos assistenciais e diagnósticos, algumas unidades acabaram optando também por fazer testagem de docentes e estudantes para garantir um retorno seguro a essas atividades. Não dá para a gente esquecer da permanência nesse processo, então, em muitas situações foi feita adequação dos restaurantes universitários para fornecimento de refeições, seja no retorno das atividades, seja durante a suspensão das atividades para estudantes que estavam permanentemente no campus. Foi feito um reforço dos programas de permanência estudantil, com flexibilização de algumas regras nos programas de bolsa, que permitiram, por exemplo, inscrição por anos adicionais. O programa unificado de bolsas tinha um limite de 4 anos, ele foi ampliado para 5 em virtude da pandemia. Foi feita uma ampliação do número de bolsas, já pensando nos impactos disso em 2021, com um aumento de 20% no número de bolsas do Programa Unificado de Bolsas, e uma revisão do valor dessas bolsas com um aumento de 25% no valor das bolsas oferecidas dentro desses todos os programas, tanto o Programa Unificado de Bolsas como programas de auxílio. E também, na medida do possível, foram feitas reformas de espaços de moradia, melhoria de estratégias de conexão, a gente sabe que essa é uma demanda permanente, e algumas dessas medidas foram implementadas nesse período. Obviamente, isso impactou também no ingresso. Então, foi feita uma readequação da data do vestibular, no início de 2021. A matrícula foi alterada, as duas fases passaram a ser virtuais. Nós tínhamos uma fase virtual e uma fase presencial. A gente passou a ter as duas fases virtuais. E uma flexibilização para a entrega de documentos. E os certificados de conclusão puderam ter um período maior de entrega para os calouros, uma vez que vários colégios acabaram mandando esses documentos ou finalizando as suas atividades já no ano de 2021. Embora a gente não pudesse receber os nossos estudantes presencialmente, na universidade, eles tiveram uma semana de recepção virtual, com a apresentação dos cursos, integração com outros estudantes e docentes, e, fundamentalmente, também a apresentação das estratégias e capacitação específica no ensino remoto para cada curso, dentro das semanas de atuação. Nesse contexto, é bastante importante a gente trazer algumas reflexões sobre esse novo normal, e que a gente pode discutir no momento de discussão dessa sessão, que é, um fato, nós saímos da zona de conforto, e nós precisamos aproveitar esse movimento, né? A gente tem que lembrar que o ensino remoto e o ensino híbrido são coisas diferentes, nós precisamos migrar emergencialmente para o ensino remoto, mas o ensino híbrido prevê um real, né? Ele prevê preparação, ele prevê um planejamento muito específico. E a pergunta é, qual é o espaço do ensino híbrido? Existe espaço para o ensino híbrido? E a minha visão pessoal é que sim, existe, de uma forma complementar, né? Então, o ensino híbrido não vai, e as ferramentas virtuais, elas não vão substituir de maneira nenhuma a atividade presencial, mesmo do ponto de vista teórico, mas ela pode complementar, ela pode valorizar o tempo presencial do docente e do estudante. Ela pode fazer com que aquele encontro não seja um encontro de transmissão de conhecimento, mesmo numa aula teórica, mas que ele seja um momento de troca de conhecimento, de interação. O ensino híbrido está aí também para oferecer novas possibilidades, para tirar o nosso medo de novas ferramentas. Eu acho que isso, quando a gente saiu da zona de conforto, muita gente já foi descobrindo coisas novas, e a gente precisa aproveitar esse potencial e para melhorar a integração entre cursos, unidades e campus. Nunca numa universidade grande e heterogênea como a USP, nós conseguimos tanto interagir entre cursos e unidades, porque o uso das ferramentas virtuais, de uma certa forma, aproximou todo mundo, né? Então, eu tive experiências de dar aulas em outras unidades de forma virtual, de receber professores nos meus cursos de outras unidades de forma virtual, e aí a gente aproveitou de forma efetiva
aquilo que a gente tem de mais valioso na universidade, que são os nossos recursos humanos, né? Então, a mensagem é que o presencial é fundamental, mas ele precisa ser significativo e as ferramentas de tecnologia estão aí não para substituir, mas para ajudar esse processo. E para desenhar esse futuro pós-pandemia, considerando esse contexto, é importante a gente apresentar aqui coisas que a USP tem feito ou tem planejado para fazer com que este momento ele tenha desdobramentos positivos, né? Então, ao longo desse período, apesar de todas as dificuldades, foi lançado o programa Aprender na Comunidade na sua fase 2, um estímulo à participação dos estudantes na comunidade para o desenvolvimento das suas habilidades de prática profissional. A Pró-Reitoria de Graduação lançou os consórcios acadêmicos para excelência no ensino de graduação, justamente partindo do pressuposto dessa maior facilidade de integração. Esses consórcios foram feitos entre cursos de unidades para poder aglutinar esse processo. O programa Novos Currículos para o Novo Tempo, visando abrir um canal oficial para propor mudanças e planejamentos curriculares com base na vontade de cada unidade e na experiência com esses novos formatos, né? E, mais recentemente, a modernização e reestruturação dos laboratórios didáticos. A gente sabe, olhando esses 4 programas, que nenhum deles consegue existir isoladamente, né? Mas a combinação deles mostra justamente uma estratégia, né, da universidade de pensar, de usar esse momento difícil que a gente vive para planejar um desenvolvimento futuro e que a gente consiga tirar dividendos produtivos, tirar resoluções para futuros, não só para melhorar a nossa estrutura, mas, eventualmente, para ampliar essa atividade e para a gente estar preparado para novos desafios que apareçam. Então, era fundamentalmente isso que eu gostaria de trazer para vocês e a gente estará à disposição na nossa discussão, que eu entendo vai ser bastante rica. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria de dar boas-vindas e cumprimentar os professores participantes. Gostaria de parabenizar a professora Célia, pró-reitora Célia Giachetti, pró-reitora de graduação da Unesp, que mostrou o grande desafio que representou e representa ainda essa pandemia. Professor Ivan Toro, professor da Unicamp, pró-reitor de graduação, e gostaria também de reforçar as considerações que o professor Ivan fez à professora Eliana Amaral, assim como a professora Gladys, ex-pró-reitora de graduação da Unesp. Cumprimentar o meu caro professor Luiz Fernando Burnes Ferraz, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia de Bauru e assessor da Pró-Reitoria de Graduação. Nós já temos algumas perguntas, então eu vou filtrar um pouco as perguntas, mas gostaria de comunicar aos professores que fizeram as perguntas que eventuais questões que não forem respondidas, nós vamos depois encaminhar as respostas. Então, nós temos aqui uma primeira pergunta da professora Marta Kushida, que é docente da nossa FZEA, campus de Pirassununga, e ela pergunta: foram estabelecidos os indicadores de desempenho, acessibilidade pelos alunos, eficiência e eficácia durante os 3 semestres de aulas online nas 3 universidades? Nós temos um período para discussão, em torno de 10 minutos. Então, eu vou pedir que quem que poderia falar? Professora Célia, professor Ivan, fala um pouco. Professora Célia, então, por favor. A pergunta é muito boa, e essa pergunta ela aparece na nossa pró-reitoria todos os dias. Então, o que nós decidimos? Existe uma comissão que foi montada com representantes de todas as pró-reitorias no CEP, né, no nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, porque nós entendemos, né, que a avaliação de todo esse processo de ensino e aprendizagem, neste período, nos 3 semestres,
ele não impactou só o ensino da graduação, mas também as atividades extensionistas e também de pesquisa. Então, cada pró-reitoria levantou todos os dados que nós tínhamos, então, o diagnóstico feito nos 3 semestres, e encaminhamos para esta comissão que está, neste momento, fazendo uma análise de todos os dados. Nós entendemos que perdas aconteceram, mas também nós temos algumas informações de dificuldades que foram, ao longo do tempo, minimizadas, como a acessibilidade, né, a dificuldade dos alunos, principalmente daqueles de alta vulnerabilidade, de fazer a sua participação na aula de forma remota e síncrona. Então, isto foi analisado e é um assunto que, em breve, nós apresentaremos os dados também. Obrigada. Muito obrigado, professora Célia. Tem uma questão que eu vou pedir para o professor Ivan Toro responder, professor. É feita pelo professor Felipe Loureiro, presidente da Comissão de Graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP. Quais lições positivas que podemos tirar desse momento difícil e que pode ser levado para o ensino de graduação pós-pandemia? Professor Ivan Toro, por favor. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Eu acho que tem muitas lições que a gente vai se dar conta aqui durante os próximos meses e anos, né? A principal é a resiliência do nosso corpo docente, dos nossos alunos, né, que diante de uma diversidade tão grande estão conseguindo suplantar isso. Eu acho que nós estamos muito mais preparados agora do que antes da pandemia para mudanças, né? Nós estamos mais abertos a mudanças no ensino, a forma de avaliações, a trabalhar de uma maneira cooperativa. Eu acho que se a pandemia tem alguma coisa que nos ensinou, é que individualmente nós somos muito fracos. Mas uma universidade que nem a USP, que nem a Unesp, que nem a Unicamp, conta com um professorado que pode fazer muita diferença, né? Nós vamos ter que reavaliar todos os cursos, discutir a presença do ensino remoto, né, durante os nossos cursos, aulas síncronas, banco de aulas, etc., né? Isso vai ser de grande valia. Até pouco tempo atrás, isso não era sequer deixado discutir dentro da universidade. Nós achamos que a presença do aluno e do docente no campus é fundamental, mas a gente tem que ter espaço para novos métodos de ensino, de trabalho. Então, acho que se eu tivesse que resumir, né, é que nós aprendemos que nós podemos mudar e podemos mudar para melhor no pós-pandemia. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, professor Ivan. A última pergunta. Infelizmente, eu já estou sendo cobrado aqui pela organização. A pergunta da professora Alma Benites Catirzi para o professor Luiz Fernando. As metodologias ativas podem ser utilizadas no contexto de ensino híbrido para desenvolver habilidades não somente cognitivas, mas de maneira contundente as socioemocionais? Professor Luiz Fernando, por favor. Obrigado, professor Baracá. Professor Alma, eu acho que esse comentário é fundamental. Eu acho que isso é o que vai caracterizar o nosso melhor aproveitamento do ensino híbrido como um todo, né? Então, quando a gente fala em aproveitar o tempo presencial de forma significativa, ele tem muito de relação com as metodologias ativas, em que o estudante pode usar essas ferramentas à distância ou ferramentas preparadas previamente
e fazer com que o encontro presencial seja uma troca de experiências e de conhecimentos, tanto com os seus colegas como com os seus professores, né? Então, a gente passa de um modelo de ficar recitando o conhecimento um modelo de realmente aperfeiçoamento desse conhecimento, numa integração, e que o aluno tem papel fundamental. E acho que cada vez mais o nosso aluno tem a percepção disso, né? Que o conhecimento está à disposição e que uma atividade presencial significativa vai trazer aprendizados que superam os aspectos cognitivos, né? Vão lidar com as habilidades profissionais, éticas, humanísticas, culturais, que fazem parte, né, ou devem fazer parte da formação do nosso egresso, de qualquer que seja a sua área de atuação. Muito obrigado. Eu quero agradecer a excelente participação, professora Célia, professor Ivan, professor Luiz Fernando. Nós iremos encaminhar as questões depois para que todos respondam e nós possamos enviar aos professores que nos questionaram. Eu quero aqui manifestar a minha grande satisfação das reuniões que nós estamos realizando com os pró-reitores, a pró-reitora da Unicamp, da Unesp e da USP. E vamos continuar juntos nesse trabalho até o final da nossa gestão. Grande abraço e encerramos a nossa mesa redonda.